Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nesse momento de reflexão que estamos fazendo aqui. É um trabalho conjunto, inicialmente proposto pelo professor Ático Chassot e aderido na sequência pela professora Silvia Chaves e por mim. Essa atividade é uma atividade integrante do Seminário de Pesquisa 1 da REAMEC. Esse seminário está se desenvolvendo sob a coordenação do Polo Acadêmico, o FPA, e a contar pelo tema e pelo momento que estamos vivendo, nós entendemos que seria adequado abrir para um público externo, para que nós possamos partilhar com um número maior de pessoas algumas das ideias. Não é nada formal, é algo... A nossa querida professora Silvia Chaves diz assim, que é uma conversa pública. É uma conversa que nós vamos ter sendo assistida por um público. E eu acho que é bem interessante essa abordagem, não é? E é nessa perspectiva que nós estamos. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Chassot. O professor Ático Chassot dispensa apresentações, né? É maravilhoso que é e muito conhecido, é um mestre da educação em ciências, e iniciado na química. Bom, não vou falar o currículo, porque todo mundo já conhece. Professor Chassot vai, então, ter as palavras iniciais com vocês para justificar, dizer para vocês as motivações que o levaram a propor esse tema. Por que falar sobre ciência e religião num seminário acadêmico da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática? Pode parecer um pouco paradoxal. Antes de dizer por que falar isso, devemos ter presente que jamais nós aqui, Licurgo, Silvio e eu, estaremos fazendo proselitismo de qualquer religião. Até porque sabemos que nem poderíamos fazer isso, porque estamos em instituições públicas, portanto laicas, e, portanto, não nos cabe fazer qualquer comentário na ordem de defesa de uma ou outra doutrina. Aliás, o ideal seria que, terminada essa live, cada uma e cada um tivesse melhorado as suas convicções, seja de crente ou seja de não crente. Essa seria uma situação muito ideal. Mas por que falar desses dois assuntos? Religião e ciência são dois óculos dos vários óculos que nós podemos usar para ver o mundo. E são óculos muito distintos, como se quer mostrar mais adiante. Mas antes vamos ver por que vamos falar de filosofia, de religião e ciência e uma possibilidade de diálogo. Eu acho que eu colocaria três situações. A primeira, religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Basta ver, até para começar pelas coisas mais simples de calendário, por que no mundo ocidental, que se diz cristão, não se trabalha aos domingos? Por que no mundo judaico não se trabalha aos sábados? Por que os islâmicos não trabalham às sextas-feiras? Por causa de uma passagem, segundo se diz, que está no Gênesis, que diz: e no sétimo dia Deus descansou. Então, nós temos, por exemplo, isso é um exemplo de como temos uma inculcação religiosa. Poderíamos olhar os feriados nacionais e municipais, quanto a maioria deles são religiosos, e quando são religiosos, ainda da religião hegemônica. Por exemplo, todos nós sabemos por que não teve aula, por que é feriado no Brasil 12 de outubro. É feriado no Brasil 12 de outubro, não é pela descoberta da América, em 12 de outubro de 1492. Isso até há vários países das Américas, latino-americanos, que é feriado nessa data. Também não é porque é o Dia das Crianças, é porque é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do Brasil. Estamos falando aqui de Belém do Pará, onde eu tive já o privilégio, junto
com a Silva e com o Licurgo, de assistir o Círio de Nazaré. É uma manifestação religiosa que envolve a todos, religiosos ou não, estão presentes nessas manifestações. Então, a primeira razão pela qual nós achamos oportuno trazer para esse fórum uma conversa entre religião e ciência é a presença da religião na vida de crentes e não crentes. A segunda coisa é o fundamentalismo religioso. Todos nós que estamos acompanhando essa republiqueta cívico-militar, acrescentamos mais um título para ela, é uma republiqueta teocrática. E essa parcela do pessoal da Bíblia, que faz parte das bancadas, uns do boi, outros da bala e outros da Bíblia, essa bancada da Bíblia é a mais fanática na sua adesão a esse falso Messias que preside o Brasil. E isso, então, nós temos uma marca muito grande de um fundamentalismo religioso. Eu sempre gosto de mostrar esse fundamentalismo religioso, quando uma vez falei em sala de aula que Jonas foi engolido por uma baleia, um aluno ficou escandalizado, dizendo: professor, não foi por uma baleia, foi por um peixe muito grande, que uma baleia, o Jonas não iria passar. Quer dizer, uma historieta que está escrita há mais de 4.000 anos, que já foi traduzida por tantas e tantas vezes. Discutir, ser fundamentalista, achar que temos que ter literalmente a palavra baleia e não a palavra grande peixe, ou grande peixe e não baleia, isso é um pálido exemplo do que é fundamentalismo. O que nós estamos vendo, por exemplo, nesses dias de pandemia, quanto se está explorando a religiosidade de algumas pessoas. Chegamos a raios de coisas tão estúpidas como aquele pastor que diz que na boca do fiel em quem ele escarrar, esses não pegarão o vírus. E as pessoas se submetem a práticas tão abjetas como esta. Então, fundamentalismo religioso, onipresença da religião, e uma terceira característica é a ateologia. Essa palavra não é dicionarizada, mas todos nós sabemos o que é teologia. Teos é Deus, logia é estudo. Então, assim como tem biologia, geologia e etimologia, tem também teologia, que é o estudo de Deus ou de deuses criadores, que pode ser tanto um Deus masculino quanto um Deus feminino em algumas religiões, ou um ser hermafrodita ou um casal de deuses. Mas tudo isso se estuda na teologia. Agora existe uma coisa que nós estamos chamando de ateologia. É a negação da presença de Deus ou de deuses, não apenas na criação, como na gestão do mundo. E estes são tidos como ateus. Até muito pouco tempo, dizer-se ateu era quase que pedir a condenação à fogueira. Hoje nós temos, afortunadamente, mais tolerância e já estamos aceitando as pessoas, os ateus, para discussão. Inclusive, quando se fala não mais em ecumenismo, mas ecumenismo, que é a reunião de crentes e não crentes, de todas as classes, em defesa do cuidado do planeta Terra, ecologia, economia, é um exemplo de quanto já começa a se aceitar ser ateu. Eu recordo fazer palavra cruzada, homem mal de 4 letras, ateu, ou seja, prova de todos os preconceitos contra os ateus. Há 3 ou 4 anos atrás, quando Richard Dawkins veio ao Brasil para falar no Auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre, eu tive o privilégio de estar entre aqueles que o ouviram. Quando ele foi, depois de São Paulo, do hotel para o aeroporto, teve um pequeno acidente de carro e quebrou os óculos e feriu levemente o rosto, ficou ensanguentado. Minuto seguinte, na rede, já estava as fotografias. Viu? Isso é uma prova que Deus é brasileiro. Vem um ateu aqui dizer que Deus não existe, Deus castiga na hora. Quer dizer, essa é a religião
da fraternidade, que Deus castiga na hora para alguém ser ateu. Então, por essas três razões, nós queremos mais adiante, depois de ouvirmos a Silvia e o Licurgo, continuar a nossa discussão, mas já espero ter justificado por que trazer esse assunto para um seminário acadêmico. Quem agora, Licurgo? Professor Licurgo. Sem áudio. Bem, após essas primeiras impressões do professor Chassot, eu gostaria de dizer, em poucas palavras também, como eu vejo a importância desse tema nesse contexto. Claro que o momento de pandemia exacerba o lado religioso das pessoas que, sabidamente, nos momentos de sofrimento, eles se tornam um pouco mais sensíveis e suscetíveis a acreditar em algo maior, principalmente quando isso nos traz perdas dolorosas, como nós sabemos. Então, isso, por certo, é uma oportunidade. Mas não é isso que realmente é o que mais nos move, dado que o tema da religião, ele acompanha ao longo da história da humanidade a própria história do saber. Então, existe uma ciência que se constitui junto com a história da humanidade e um conhecimento religioso que se coloca também em paralelo, às vezes concorrente, às vezes divergente, mas sempre presente na contemporaneidade em cada momento da história da humanidade. Então, são duas vertentes muito fortes, inegavelmente muito fortes. E há diversos registros, depois eu posso pontuar com mais detalhe, que mostram essas relações sendo construídas ao longo da vida. Então, nós temos aqui uma oportunidade também de, num meio acadêmico, acolher um tema que é pouco acolhido, e isso faz parte da visão de ciência, a visão das pessoas que trabalham na ciência, não ter visões fechadas, não ter temas que não se possam abordar. Eu acho que isso é algo que a gente precisa dar guarida para temas dessa natureza. Então, eu vejo que isso é muito pertinente nesse sentido também, né? E o nosso seminário, olha como é o nome, seminário. Seminário, claro, todos nós sabemos da raiz da palavra, que é de semear, né? De seminar. E no seminário de pesquisa 1 da REAMEC, é oportuno também se semear ideias mais abertas, ideias que transcendam o metodológico sistemático da ciência, e para que as pessoas de ciência possam também refletir. Não é, me parece, aí é um ponto de vista muito próprio, mas me parece que não é adequado uma pessoa de ciência que se feche completamente para ideias novas. A busca do novo é da natureza da própria ciência. Então, isso faz parte. Nós queremos dizer, então, com esse tema dentro do seminário, que nós estamos semeando, claro, não somos nós que estamos, isso já está plantado há muito tempo, mas nós estamos iluminando esse espaço de discussão para ideias novas em torno da religião. E aí eu quero me colocar em que posição, que autoridade eu tenho para falar sobre isso? Nenhuma. Vou repetir, nenhuma. Não tenho autoridade nenhuma. Eu sou um curioso pelo tema e venho lendo uma coisa aqui, outra acolá, tendo uma conversa com o mestre Chassot aqui, outra acolá, e com a professora Silvia e outras pessoas, não é? Familiares, inclusive,
que vão nos levando a amadurecer ideias. Então, nessa posição de curioso, eu quero mostrar para vocês, rapidamente, só assim, olha, vocês estão vendo aqui uma amostra da minha, material da minha curiosidade, alguns livros que eu tenho lido. Claro, vocês me perguntam, nossa, ele leu tudo isso, são 6 volumes, 6 títulos. Aqui e acolá, todos eles já passaram pela minha mão sem ter uma leitura, talvez, disciplinada, como se faz nos materiais que a gente costuma trabalhar nas nossas pesquisas. Então, além desses, tem outros tantos lá em cima na estante, e nós vamos aqui e ali sorvendo alguma coisa que nos faz posicionar tanto no dia a dia, na nossa vida, mas, sobretudo, que nos faz pautar nossas atitudes. E aí está um dos pontos que eu acho que é o mais relevante, tanto na ciência quanto na religião, de ser um referencial para atitudes, para valores. Eu acho que se há elementos ou pontos de convergência, esse é um. Eles são ambos referenciais. E, bom, acho que o panorama inicial está colocado. Eu já passo à professora Silvia e depois a gente vai dialogando de modo mais livre. Ok, boa tarde, meus colegas, boa tarde, estudantes, professores, professoras da REAMEC, a qual um dia eu pertenci, né, integrei como docente. Hoje estou afastada como docente da rede, mas continuo tendo muito carinho por esse projeto, por essa ideia. E eu gostaria de começar declarando a minha imensa alegria, muito alegre mesmo, de estar nesse momento compartilhando com 2 queridos amigos, o professor Ático Chassot, né, de quem a pandemia me aproximou mais ainda do coração, embora nós estejamos nos 2 extremos, situados nos extremos do país, mas a gente, em função da pandemia, diria que ela ensejou isso, nós nos comunicamos quase que diariamente, trocamos ideias sobre tarefas domésticas, né, sobre jardinagem. Só não trocamos receita porque eu não sei cozinhar. Talvez ele saiba, mas eu não sei. Mas estamos quase lá, né, Chassot? Quase trocando receitas. Professor Licurgo também, uma alegria enorme estar aqui com ele, um amigo querido, que me foi apresentado por outro queridíssimo amigo, Rui Guilherme Castro de Almeida, que eu suponho que esteja nos acompanhando nesse momento, né? Professor Licurgo, com quem eu já venho compartilhando algumas experiências acadêmicas, experiências profissionais. Eu quero dizer que eu aceitei a proposta, não foi um convite, foi quase uma intimação, né? Que já vem se repetindo há meses. O professor Chassot, ele é sorrateiro, né? Ele vai enredando a gente, né? Há meses ele já está me sondando, me mandando uma fotografia até de um cartaz que ele criou inicial para falarmos desse tema. Aí ele aproveitou a REAMEC, o seminário da REAMEC, pronto, realizou a ideia que ele tanto queria, porque é um tema muito caro ao professor Chassot e muito importante, sem dúvida nenhuma. E eu quero dizer que eu aceitei participar dessa atividade da REAMEC, do seminário da REAMEC, dizendo claramente aos meus companheiros aqui de bordo que eu topava com a seguinte ideia na cabeça: será um bate-papo público. Aí o professor Licurgo já pulou e disse assim: essa palavra é muito acadêmica. Tudo bem, então a gente batizar um triálogo virtual. Então nós vamos fazer aqui um triálogo virtual hoje, né? Também, como professor Licurgo, eu sou uma curiosa da temática, não sou uma estudiosa, não tenho pesquisas desenvolvidas, não trabalho com essa temática, embora eu já tenha até orientado uma pesquisa, mas não sobre essa díade, né, ciência e religião, mas sobre aspectos religiosos. Já orientei uma dissertação de mestrado
da professora Luciane Assunção, que está nos ouvindo também. Já orientei a tese de doutorado, em que ela trata um pouco de religião. Aliás, ela trata muito de religião, né? Não faz esse paralelo, mas trata disso. Mas eu sou uma curiosa, eu não sou porta-voz de nenhuma religião, nem mesmo da minha, porque não existe porta-voz da minha religião, e se alguém se disser porta-voz da minha religião, está inadequadamente se dizendo como tal, né? Então, falo em nome próprio. Quero dizer para vocês que muitas coisas, talvez, que eu diga aqui, sejam elaboradas no momento, no calor aqui dessa discussão. Então, vocês já me desculpem, porque algumas coisas talvez eu não tenha tempo de amadurecer, né? Mas, como eu sou acostumada a dar a cara a bufete, eu manifesto a minha opinião naquele momento, nem que depois eu reveja tendo maior tempo de elaboração. Mas quero dizer do meu contentamento nesse momento aqui. Quero dizer também que me perdoem se eu estou um pouco desequilibrada aqui, cineticamente. Está certo isso, professor Licurgo? Porque eu estou com uma síndrome chamada VPB, que, na verdade, quer dizer uma vertigem benigna, que está me tirando o equilíbrio cinético, e espero que não me tire o equilíbrio intelectual, né, mental. Mas vamos lá. Os acontecimentos em âmbito nacional e planetário, como disseram já os meus amigos, justificam a inclusão do tema no seminário. A gente nem precisa falar muito para justificar, já está dito. O momento, o contexto em que nós vivemos já justifica que falemos nisso. É um tema espinhoso, continua sendo um tema espinhoso, sempre foi um tema espinhoso fazer essa relação, né? E porque mais espinhoso ainda, porque hoje há uma polarização nesses dois óculos, como diz o Chassot, nesses dois sistemas de pensamento, como eu diria ele, né? Há uma polarização, porque hoje o que nós temos, uma associação à palavra religião com obscurantismo, ou mesmo ignorância. Quem fala hoje, quem se diz de algum modo religioso hoje em dia, né, está sob a ameaça de ser lido como obscurantista ou como ignorante. E quem se diz cientista ou científico está ameaçado de ser chamado de cientificista, não é? Então, há essa polarização hoje que acho que justifica muito bem a gente estar falando isso aqui. E eu, particularmente, o título pergunta, faz é um título meio indagativo, né? Deixa no ar uma indagação, se há possibilidade de um diálogo entre ciência e religião. E eu diria que sim, porque sempre há possibilidade de diálogo quando dois querem, mas é preciso dois quererem, né? E religião não é uma homogeneidade, nós não temos religião, nós temos religiões, né? Embora tenhamos uma ideia de religião mais ampla, que acho que é essa que nós vamos trabalhar aqui. Bom, feito essa contextualização inicial, eu quero deixar aqui, no mínimo, eu tenho duas provocações, mas não sei se eu farei as duas provocações nesse meu primeiro momento de fala. Por muitos anos, para dizer mais exato, por uns 27 anos, o meu esforço como professora, eu tenho feito, eu diria que um esforço de desdogmatizar a ciência. Nos últimos 27 anos eu tenho feito isso, trabalhado na graduação e na pós-graduação, com músicas, filmes, textos acadêmicos, textos literários, trabalhando o tempo todo a desdogmatização da ciência, colocando a ciência como uma forma de pensamento, como uma forma de cultura equivalente a outras formas de pensamento e outras produções culturais, mostrando que há disputa dentro da ciência, disputa de vaidade, que há equívoco, há erro, há disputas de poder, que há interesses econômicos, políticos envolvidos na ciência. Isso não é desconhecido de ninguém, eu suponho, né? Tenho feito esse trabalho ao longo desses últimos 27 anos.
Usei até assim, para trás-mente, como diria um personagem da nossa telenovela, né? Eu usei com uma certa frequência um livro chamado As Coisas São Assim. Eu até pedi para o George botar essa referência na tela para quem se interessar. O título do livro é As Coisas São Assim. Eles foram organizados por esses dois autores que estão projetados aí na tela. É um livro que reúne uma coletânea de textos de renomados cientistas de âmbito mundial. Né? O Richard Dawkins, que já foi mencionado aqui pelo professor Chassot, o Stephen Gould e vários outros cientistas escrevem um texto um texto falando de ciência, mas com uma linguagem popular, um texto para o público leigo. Né? E o Richard Dawkins, já mencionado aqui, ele escreve nesse livro, né, foi publicado nesse livro uma suposta carta que lhe interessa à filha dele, Juliette, que eu também pedi para o George colocar. Né? O título da carta é Boas e Más Razões para Crer. Depois de alguns anos, esse texto, ele reaproveitou esse texto num livro coletânea dele chamado Capelão do Diabo. Mas esse texto, inicialmente, ele foi publicado nesse livro As Coisas São Assim. E ele fala em boas e más razões para crer. E ele diz que 3 más razões para crer são autoridade, revelação e tradição. Depois a gente pode voltar a discutir esses três aspectos aí. Autoridade, revelação e tradição. Aí eu pergunto, é uma crítica, uma questão que eu lanço para nós mesmos aqui, para o nosso debate, né? Ultimamente ando pensando muito nisso, em que medida eu tenho conhecimento, claro, o professor Chassot fez esse movimento também na sua produção literária, na sua docência, fez esse movimento de desdogmatização da ciência, né? Mas eu tenho me perguntado muito isso, sabe, Chassot e Licurgo, ultimamente, se esse movimento que todos nós fizemos no nosso trabalho de desdogmatização da ciência, será que ele não nos fez, de alguma forma, metaforicamente falando, levantar a bola para que o que o Chassot chama de república teocrática e seus congêneres cortasse e afundasse a bola na quadra da ciência, descredenciando-a? Me pergunto se esse nosso trabalho de humanizar a ciência, de desdogmatizar a ciência, não foi essa levantada de bola que a gente deu para a República Teocrática cortar e afundar a bola na nossa área. Tenho me feito essa pergunta ultimamente. Eu tenho uma segunda provocação aqui, mas eu vou deixar para uma segunda rodada de conversa. Quem agora? Pode ser eu, Licurgo? Ou tu queres? Por favor, mestre. Bom, a Silvia falou no final em levantar a bola e afundar a bola, mas ela fez outra coisa. Ela deixou a bolinha pronta para chutar e fazer golo quando ela trouxe a carta do Richard Dawkins à sua filha Juliette, quando ela fez 10 anos. E eu vou voltar a isso. Silvia, muito obrigado pelo levantar. Antes, eu queria fazer uma nota de rodapé. Os meus 2 colegas fizeram os mais elogiosos referências à REAMEC. Eu também estou na REAMEC desde que começou. Ela começou a me fazer amazônida. Eu já formei uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, uma doutora em Sinop e um doutor em Barra do Garça, e atualmente tenho uma doutoranda no Acre. Quer dizer, essa é uma parte de meu ser amazônico. A outra parte é que, desde 1º de janeiro
de 2019. Eu sou professor visitante da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, onde eu fico a cada mês uma semana. Esse ano foi dificultada por razões que todos sabem. Mas então eu também, mesmo morando no extremo distante dessa querida Belém do Pará, da Sílvia e do Licurgo, eu moro em Porto Alegre, mesmo assim eu me considero amazônidas e eles não me deixam perder esse título. Mas eu volto agora. Eu vou examinar com o óculo da religião e com o óculo da ciência um mesmo evento, um mesmo fenômeno, com os dois, ora com um, ora com outro óculo. Eu quero saber como é que eu posso descascar cebola sem chorar. Vejam que eu peguei um caso da área da Silvia de trocar receitas. Nós ainda não trocamos receitas de comidas, mas ela já me ensinou como ajudar a secar o chão da cozinha, uma vassoura especial e outras coisas mais que a gente está aprendendo nesse período pandêmico. Mas voltando à cebola. Eu ouvi dizer, alguém me contou, que quando coloca a cebola no congelador, a gente pode descascá-la sem chorar. E eu quero dizer para vocês que eu acredito nisso. É verdade, eu não sei porquê, estou olhando com um óculos que não é o da ciência, eu não sei porquê a gente pode descascar a cebola sem chorar. E eu tenho uma razão pela qual eu acredito nisso. A Silvia falou que dos pilares da Carta do Dawkins é a tradição, pois a minha mãe descascava a cebola sem chorar. Ela disse que aprendeu com a minha avó, e a minha avó disse que ensinou sabendo que a sua bisavó, portanto, a minha tataravó, já descascava a cebola sem chorar. Então, tem uma tradição. Elas botavam esfriavam, umas não tinham congelador no começo, mas isso. Outra coisa, eu tenho um grande amigo meu, entendido de cozinha, um gourmet, e ele sabe e me disse, olha, para descascar sem cebola, sem chorar, a gente tem que botá-la no congelador primeiro. E ele, como é um conhecido, ele tem uma autoridade, por causa disso, então eu tenho, da Carta do Dawkins, a tradição da minha família toda, por que eu vou ser diferente? Eles ensinaram que é assim. Tenho a autoridade de um gourmet que sabe e me disse que é assim. E, por fim, acreditem, eu tive um sonho esses dias de noite, e no sonho me apareceu o arcanjo Gabriel, e eu perguntei para ele como é que se descasca a cebola sem chorar, e ele disse, olha, resfria, bota no congelador. Então, vocês querem saber, eu creio que é assim. Não tem dificuldade nenhuma para mim entender, pela revelação do arcanjo, pela tradição familiar e pela manutenção da autoridade do meu amigo que sabe. Agora eu tenho um outro amigo que ele diz que não. Ele descasca a cebola sem chorar, põe no congelador, mas ele sabe por que ele faz isso. Porque ele me explicou que quando descasca a cebola, aparece uma substância em estado voláteis, que são aldeídos e que servem para irritar os meus olhos quando eu quero descascar a cebola. Agora, se eu colocar a cebola no congelador, eu tenho uma explicação. Esses aldeídos que têm voláteis da cebola, eles congelam e por isso eu não choro. Então, em função de eu acredito, eu tenho fé que a cebola pode ser descascada sem chorar. Por outro lado, eu entendo, eu uso a razão para explicar por que eu posso descascar cebola sem chorar. Então, vocês viram que eu usei dois óculos, um marcado pela fé, pela crença, por acreditar, é a palavra-chave, crer é o verbo-chave, e isso se faz com fé. E o outro, eu usei a razão. Eu tenho, em vez de crer, eu tenho uma explicação, e tenho uma verdade que usa a razão.
E dentro dessa razão tem uma palavra que a gente às vezes esquece o significado: raciocínio. Eu raciocino e por isso eu não preciso crer. E se eu raciocino, eu entendo. Então, tem fatos que eu vou olhar, se eu olhar com um óculos, eu tenho uma leitura, e se eu olhar com outro óculos, eu tenho uma outra leitura. Eu acho que isso, para começar, ver a diferença entre que existem coisas que eu uso a fé, e existem momentos que eu uso a razão, é um começo para nós continuarmos conversando. Eu não fiz o golo porque Silvia trouxesse uma outra coisa altamente importante, a desdogmatização. E aí nós poderíamos perguntar, e a Silvia levantou essa bola também, por que as igrejas são dogmáticas? São dogmáticas por causa da sua origem. Quais são os dois mentefatos culturais em que todos nós aprendemos? Não agora, com a pandemia, já se aprendeu com outras maneiras. Ou nós aprendemos na escola, ou nós aprendemos na universidade. É ali que estão as coisas que nós aprendemos. Os livros que nós lemos são, em geral, produzidos na área acadêmica, portanto, na universidade. Onde é que nasceu a escola? A escola nasce no século XVI, mais precisamente com a Reforma Luterana, 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixa as 95 teses na capela do Palácio de Wittenberg e rompe com a igreja, ou é rompido porque a Igreja Católica Romana o expulsa. Ele traduz a Bíblia, ninguém lê essa Bíblia porque são todos analfabetos, ele cria junto a cada escola, a cada igreja reformada, uma escola. Quer dizer, a escola, a produção da escola só pode ser marcada pelo dogmatismo religioso se eu olhar a sua gênesis na igreja. Então, escola, século XVI, igreja. Primeiro, Igreja Luterana, em 1517, em 1531, a primeira ordem católica ensinante, que é a Companhia de Jesus, Inácio de Loyola criou em 1532 as primeiras escolas de ensino, e a universidade que é do século XII, em sua grande maioria, eram universidades pontifícias. Assim como hoje, nas PUCs, nas Pontifícias Universidades, é o arcebispo da cidade que assina os diplomas, que imposta os diretores, reitores, etc., ainda marcado da igreja. Vocês podem imaginar, no século XII, quando surgem as primeiras universidades no Ocidente, nascem na igreja, portanto, dogmática. Então, quando a Silvia fala na desdogmatização da ciência, é isso. Aprender a falar, em vez de dizer é assim, provavelmente é assim. Aprender a trabalhar com a incerteza. Mas isso eu volto adiante e passo a palavra para o Licurgo, então. A provocação da professora Silva é bastante profunda, não é nada superficial. A desdogmatização da ciência me parece que é um movimento que não é específico da ciência. Essa desdogmatização acontece em vários campos, inclusive no próprio campo religioso, quando você admite ideias de compreensões, digamos, religiosas diferentes, quando você afeita uma religião, aceita conviver com determinados ensinamentos de outra, não é? Isso não é raro. Então, tem uma série de movimentos que denotam que essa desdogmatização me parece ser mais uma dinâmica da própria sociedade. Faz parte do ser humano mudar determinadas coisas em que um certo tempo tinham um lugar de destaque, ou talvez até mais rígido,
e vai se mudando. E a própria ciência contribui um pouco para isso quando a gente deixa de ver o átomo como um pudim de ameixas e passa a ver o átomo como sendo uma esfera central rodeada por partículas, e depois a gente passa a ver essas partículas já não são simplesmente partículas, já são distribuições ondulatórias. Então, a gente vai mudando e a ciência não tem outra alternativa senão admitir a quebra de seus próprios dogmas, de suas próprias crenças e das suas, vamos dizer assim, o poder de afirmação que ela tem, de convencimento que ela tem pelo dogma, acaba indo por terra, porque ela mesma se nega. Então, é inexorável essa desdogmatização. E eu diria assim, não só na ciência, mas em outros campos também. Há vários indícios desse movimento. Agora, que consequências isso pode ter? E essa perda de crença na própria ciência que você mencionou, quer dizer, será que ela perde um pouco a credibilidade a partir dessa desdogmatização? Eu acho que isso é um momento, é uma questão também temporária. É possível que sim, num primeiro momento, mas que é algo que faz parte do movimento e ela se reafirma em um novo patamar. Né? Mas eu acho que era necessário, sim, você perder essa posição dogmática, tanto na ciência quanto nas crenças religiosas, né? E ter oportunidade para se construir um novo ambiente de vivência em harmonia nessa sociedade como um todo. Mas se posso eu... Oi, me ouviu? Não, não saiu o teu áudio. Se podes sim. tu, o quê? Tá. Quebrou o áudio nessa hora, foi acidental. Eu quero saber se posso eu já provocar também, aceitando a tua provocação e tentando me posicionar, já quero ter o direito de provocar aos colegas também. Por mim, pode ir lá. Eu não estou aceitando provocação hoje, mas pode provocar. Eu vou falar direto a Silvia, o Chassou também pode contribuir, mas é algo que eu vou falar direto a Silvia, porque eu sei que ela, tenho certeza que ela conhece, e o Chassou eu já não tenho certeza, mas é algo que me chama muito a atenção. Me permitam ler um pequeno trecho, o item 2 do capítulo 1 desse livro, A Gênese, aqui. É muito curioso, veja o que ele diz. Bom, eu estou aqui pegando temas, vamos dizer, partes que revelam a vinculação do tema ciência e religião. Ele diz nesse item 2, definamos primeiro o sentido da palavra revelação. E nessa palavra revelação, o Chassot sempre insiste que como diz assim, célula máter, né? De todas as religiões. Exato. De todas as religiões. Né? A revelação. Revelar do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Isso conhecemos bem. Em sua acepção vulgar e mais geral, diz-se de toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhecia. Agora vejam a sacada do autor, ou dos autores. Diz o seguinte no segundo parágrafo desse mesmo item. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que há, para nós, revelação incessante.
a astronomia nos revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, as leis da afinidade. A fisiologia, as funções do organismo, e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace e Lavoisier são reveladores. E este é um trecho que eu acho interessante, mas isso se repete em outras obras. Nessa obra A Caminho da Luz, é espetacular a descrição de toda a formação geológica da Terra. Essa obra é essa aqui, olha. Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quando o Espírito é que está dizendo isso, esse Espírito geólogo é tão espetacular e conhecedor que acumula um saber tão largo e tão preciso, me surpreendeu. Vocês sabem que eu fiz geofísica, estudei um pouco de geologia. E quando eu leio isso aqui, eu vejo que o espírito, esse espírito, quem foi Silvio Emmanuel, ele conhece a geologia, ele aprendeu isso na Terra ou no plano espiritual? Como é que nós podemos interpretar um saber ditado por um espírito que tem a precisão da ciência de uma maneira claríssima? O que é isso, afinal? É ciência ou isso é uma fonte de saber divino ou religioso? Licurgo, me admiro de ti essa hora do dia fazer essa provocação para mim, Licurgo. Nós combinamos, é bom, eu vou dizer que eu não sou porta-voz do espiritismo, embora seja espírita, mas eu vou começar a tentar responder essa tua pergunta voltando à minha provocação inicial. Quando eu disse que eu passei 27 anos da minha vida profissional, tanto no ensino quanto na pesquisa, buscando desdogmatizar a ciência, é porque eu estou dizendo de antemão que a ciência é dogmática. Ela é tão dogmática quanto religiões. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Thomas Kuhn já dizia isso. E Thomas Kuhn escreveu um texto maravilhoso, que eu uma vez fiz a atrocidade de dar para os alunos da graduação, né, como primeira leitura. É um texto super denso, mas eu estava tão empolgada com aquilo que eu resolvi, quando a gente está empolgado, a gente quer compartilhar aquilo com as pessoas, porque era muito bom o texto, e o texto se chama A Função do Dogma na Investigação Científica. Ou seja, ele admitindo que o dogma tem uma função na investigação científica. Então, aqueles 3 elementos lá que o Richard Dawkins fala sobre a religião, uma má razão para crer, eu diria que ele já eliminou a ciência, quando ele diz que o dogma, ou, nas palavras dele, não é a autoridade, é a tradição, porque o dogma é a tradição dentro da pesquisa, né? Ele já eliminou a ciência como uma boa razão para crer, porque a ciência também é dogmática, porque a ciência também se baseia em tradição. Tanto é que o Thomas Kuhn vai falar de uma ciência normal. O que é uma ciência normal? A ciência da norma, ciência da tradição. E ele diz que ela tem uma função, inclusive. Então, o dogma faz parte da ciência, tanto quanto faz parte da religião. A autoridade também. Quando a gente quer recorrer a um argumento de autoridade, a gente vai dizer, como eu disse agora, não sou eu que estou dizendo, é o Thomas Kuhn. Não sou eu que estou dizendo, é o Charles Darwin. Não sou eu que estou dizendo, é o William Crookes, né? Então, a gente vai procurar dentro o Albert Einstein. A gente procura um argumento de autoridade dentro da ciência. Então, a ciência, tanto quanto a religião,
se baseia em argumentos de autoridade. E a ciência, tanto quanto a religião, também, não é? Qual era o terceiro? Revelação. A ideia aí voltando ao link que o Licurgo trouxe. Assim, quando a gente diz que a ciência descobre, é o quê? Só porque os métodos das descobertas, né? Os métodos das descobertas são outros, digamos assim, né? Que é a prova, que é isso que o Richard Dawkins bate o tempo inteiro, né? Na colocação dele em relação a uma má razão para crer, da revelação, porque a ciência não trabalha com revelação, a ciência trabalha com prova. Quantas provas científicas já foram refutadas? A minha pergunta é essa. Ou seja, a própria ciência, ela se incumbe de se ultrapassar a ela mesma, né? Se é que eu posso usar essa expressão pleonástica que eu acabei de inventar agora, né? Mas, com isso, eu não estou dizendo que a religião é melhor do que a ciência ou a ciência é melhor do que a religião. Eu estou dizendo que são sistemas de pensamento muito próximos e que têm em comum uma coisa chamada... são produtoras de efeitos de verdade. Talvez aí more a rixa tão acentuada e secular da ciência com a religião, porque todas duas, numa linguagem Foucaultiana, elas produzem efeitos de verdade. E isso incomoda, porque tem uma frase primorosa, lapidar, do François Jacob, que está no livro A Lógica da Vida, que eu pedi que o George colocasse aí na tela, que eu vou ler para vocês. Eu não vou tentar reproduzir, porque eu não vou conseguir, ela é lapidar demais. Ele diz assim: não é somente o lucro que faz com que os homens se matem, é também o dogmatismo. Nada é mais perigoso que a certeza de ter razão. Nada causa tanta destruição quanto a obsessão por uma verdade considerada absoluta. Então, o nosso problema não é que nós sigamos esse ou aquele sistema de pensamento, que nós procuremos transitar entre diferentes sistemas de pensamento. O nosso problema, o que mata, o que fere, o que destrói o outro e às vezes a nós mesmos, é essa certeza de que a razão está num lugar único. É essa busca por essa verdade que, na verdade, é toda temporária. Essa verdade que a gente se agarra e se afeiçoa tanto todos os dias, ela é muito temporária. Até mesmo para a ciência, ou diria, principalmente para a ciência. A religião se agarra a verdades pétreas. A ciência se agarra a verdades pétreas. E tudo aqui é muito temporário, é muito provisório. E nós, seres dessa esfera aqui, não sabemos conviver com a impermanência. A gente quer fixar as coisas. E eu acho que aí mora a nossa dificuldade, e aí mora a impossibilidade do diálogo entre diferentes sistemas de pensamento. Então, Licurgo, eu não vou responder diretamente a tua pergunta, mas eu espero ter respondido indiretamente a tua curiosidade. Eu poderia citar dessa mesma esfera de pensamento que tu trouxestes aqui para a nossa discussão, outros tantos livros. Tem um livro da chamada série André Luiz, que é uma coleção publicada pela Federação Espírita Brasileira, que chama-se Evolução em Dois Mundos, né? Em que se falam coisas. O livro foi publicado pela FEB na década de 40, e falam-se coisas ali que hoje só foi possível de entender depois que se desenvolveu o Projeto Genoma nos anos 2000. Então, eu não vou entrar por essa esfera, eu quero continuar a provocação. Dizendo algo que eu já falei, mas lançando em forma de pergunta.
Não seria o suposto antagonismo entre ciência e religião decorrente de ambas serem sistemas de pensamento muito próximos em termos sociológicos, isto é, ambas operam por dogma, revelações, descoberta e autoridade? Ambas são instituições produtoras de efeitos de verdade? Aí é uma provocação que eu faço, devolvo para os dois. Eu acho que é a vez do Chassot. A provocação cai bem a ele. Depois posso me manifestar. Bom, eu começo, tenho que revelar uma coisa que eu só soube agora, que eu estou numa fantástica desvantagem, tá? É 2-1. Não, Chassot, aqui o raciocínio é e, não é ou. Não. Não, foi só uma brincadeira. Mas eu queria... Foi uma brincadeira, né? Deixa só. Olha, eu mostro esse livro aqui para você, como um livro que eu aprecio muito. Qual é o autor? Leu? Você... Eu não sei, eu não consigo ler. Não. Tá. O Russell. Hã? Ou do Rousseau, eu não vi, é do Russell ou do Rousseau? Do Russell. Porque não sou cristão. Foi uma obra clássica dele em 1901, se não me engano. Bom, mas voltamos. Eu acho que os argumentos da Sílvia, não fosse ela trazer um exemplo no final que é contra ela, mas eu acho que eu vou fazer uma análise disso. Se a ciência dogmática, o Thomas Kuhn, quando fala nisso, ele fala como uma má ciência que tem que se tornar explicação. E no momento que eu tiro o véu, aquilo que o Licurgo falou na revelação, eu tiro o véu, eu estou buscando uma explicação. E aí eu queria mostrar o que a Sílvia disse, que livros psicografados nos anos 40 só tiveram as suas explicações teóricas bem mais recentemente com as explicações do projeto Genoma. Quer dizer, então, ela faz a pergunta, foi nesse planeta ou nessa esfera que isso foi revelado ou isso foi trazido de um outro lugar? Bom, no momento que eu acredito, sem nenhuma convicção, ou melhor, com muita convicção, que existe uma coisa chamada alma, que até agora ninguém viu, pelo menos do ponto de vista físico, ninguém viu a existência, eu estou concedendo que isso é uma coisa que eu acredito, porque tenho fé, e é uma coisa, é um dogma de uma ou de outras religiões, isso é uma coisa dogmática, e não tem explicação. Não tendo explicação, eu não posso colocá-la no ramo, no grau da ciência. Eu não estou dizendo que esses conhecimentos que vocês dois, com as literaturas trazidas, mostraram que são coisas que ainda nesse plano não tem explicação. Não estou falando de coisas mais simples que é acreditada, é trazida. Tu falaste no Röntgen, falaste, por exemplo, nas mesas, fizeste alusão a essa explicação, mas a explicação, por exemplo, de verdades psicografadas e fazê-las verdades sem nenhuma explicação, não cabe no ramo, no óculo da ciência. É um óculo de acreditar, crer, mas não tem explicação. Por enquanto, pelo menos. Eu não estou dizendo que isso não será revelado e será atendido. Eu podia pegar um exemplo para mostrar isso. Em 1954, Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química porque mostrou que a teoria do octeto impedia a formação de novos compostos, como os gases nobres. Tem 8 elétrons no último nível, esses 8 elétrons são emparelhados em 4 pares, eu não posso fazer nenhuma ligação a um átomo de gás nobre.
e por isso ele ganhou o Nobel de Química em 1954. Em 1961, Neil Bartlett, trabalhando na Universidade da Colômbia Britânica, sintetiza os primeiros compostos de gases raros. Ele ainda estava fazendo a sua tese de doutorado e teve o seguinte raciocínio: se eu conseguir oxidar a platina, e todos nós sabemos que a platina é um metal muito pouco oxidável, o ouro platina, eu vou conseguir reduzir um átomo de xenônio. E ele, em 1961, publicou a descoberta do hexacloroplatinato de xenônio. Na década de 60, se publicou mais sobre gases raros do que qualquer outro composto da química inorgânica. Pauling estava errado quando ele ganhou o prêmio Nobel por uma coisa que foi demonstrada. Absolutamente. O conhecimento de então era aquele, e ele explicou, e com razão, merecidamente ganhou o Nobel de Química. Agora, o que foi feito depois é aprofundar. Assim eu enxergo algumas verdades trazidas por vocês, e a Silvia foi clara quando falou que isso só foi explicado por genoma, antes não tinha condição de um ser humano, eu estou dizendo, não sei se é humano ou espiritual, mas não tinha condições de um ser humano, com os conhecimentos que existia até então no planeta Terra, de explicar isso. Então, eu acho que vale a história que eu disse, que eu posso olhar o mesmo fenômeno com duas posturas diferentes, com a crença da fé ou o ensino raciocinado pela razão. O Papa João Paulo II tem uma encíclica Fides et Ratio, fé e razão. Ele diz que fé e razão é a mesma coisa que ciência e religião, que são duas asas do mesmo pássaro que os levarão para o infinito. Eu quero dizer, também não pertenço à igreja do Papa, mas eu acho que o pássaro do Papa não voa, porque fé e razão são muito diferentes. E eu lembro de uma prática, não sei se alguns de vocês chegou a conhecer, para as galinhas não saírem do cercado, se cortava as penas de uma das asas. É a mesma coisa com as asas do pássaro do Papa. Licurgo, me ajuda, passa um pouco para o meu lado. Eu vi uma colocação de Chassot interessante a respeito do conhecimento que a ciência estabeleceu da estrutura atômica. Essa ideia do Pauling está perfeito. Mas veja, a mim, isso só diz uma coisa, é que os dogmas da religião mudam mais lentamente que os dogmas da ciência. O que posso eu dizer? Eu acho que os dogmas da religião, teoricamente, não mudam nunca. Alguns mudam. Alguns mudam. Vamos... O Papa Francisco está aí para mostrar isso. Eu quis propor que a Santíssima Trindade fosse o Pai, o Filho, em vez do Espírito Santo, uma pomba, fosse a filha. Fui excomungado. Não dá para mudar. Mas olha, aqui tem nesse livro que eu mostrei ainda há pouco, do Bertrand Russell, um posicionamento muito curioso que mostra como muda o dogma da religião. E ele usa essa mudança para dizer por que ele não é cristão. É um dos argumentos que ele usa. Ele diz o seguinte, que eu vou resumir porque o texto aqui é um pouco longo. Ele diz o seguinte, que havia uma crença, vamos dizer, quase que inabalável na existência do inferno, na estrutura das religiões cristãs. Não é? E essa existência do inferno, ela foi destituída pelo Conselho Privado do Reino Unido.
Eles destituíram dizendo o seguinte: neste país, como vocês sabem, isso deixou de ser item essencial a uma decisão do Conselho Privado, e dessa decisão o arcebispo fulano de tal e fulano de tal discordaram. Canterbury e arcebispo York discordaram. Mas neste país a nossa religião é acertada por leis parlamentares. E o inferno foi dispensado da religião. Então, isso não é um dogma que foi modificado, e modificado pelos homens mortais que não eram sequer parte do clero, ou pelo menos não o eram explicitamente. Posso Então, dar só um comentário, só um pequeno comentário a isso que tu disseste agora. Tu citaste o arcebispo de Westminster. Aí é preciso ver o interesse do Estado nas coisas da religião. Quando, em 1523, Henrique VIII pediu para o Papa o divórcio e o Papa não deu, o que ele fez? O Conselho Parlamentar Britânico, portanto, o poder civil, diz, olha, nós estamos agora separados de Roma e temos a nossa igreja. E é claro que ele escolheu para Papa o cardeal de Westminster, que lhe deu, a primeira coisa, lhe deu o divórcio. Interessava, do ponto de vista do governo, que se mudasse uma coisa de religião. Realmente mudou. Agora, essa de não ter mais inferno, eu até fiquei satisfeito. Temos mais chance de ter uma vida melhor lá em cima. Foi só uma nota de rodapé. Eu voto. Quem é que descriou o inferno? Porque eu vou votar nessa pessoa. Pois é, eu estou sabendo agora que um amigo do Licurgo tirou o inferno. Olha, seguindo os cânones da ciência, eu vou citar a referência com a página. É página 28 aqui dessa edição. Muito bom. Do livro do Russell? É, do Russell, exatamente. Ele então, é espetacular porque ele traz a coisa de uma forma racional, envolvente. Ele é reconhecido como um dos maiores oradores, né, da época dele. E não é diferente na leitura do texto que ele escreve. Ele é muito bom. Obrigado pela referência. Bem, mas se você não gostar dessa, por conta de que abala os dogmas da igreja, feito pelos homens, você tem essa chance aqui também. É um outro... o lado oposto. Enquanto Russell escreve "Por que não sou cristão?", John Stott escreve "Por que sou cristão?". Ele foi motivado pela palestra do Russell, e ele, então, resolveu se posicionar, mas não o fez usando a mesma linha do Russell. Quer dizer, ele não tentou desconstruir os argumentos do Russell. Seria difícil se ele tentasse. Estavam muito bem montados. Mas ele foi pela linha de demonstrar as revelações que ele teve ao longo da vida, que criaram as crenças que ele acabou desenvolvendo. Não deixa de ser interessante. Crença por crença, eu já acreditei num átomo de bolinha. Bom, Silvia, depois eu. Ótimo, Licurgo. Eu também já acreditei, já desenhei muito átomo de bolinha. Para explicar muita coisa. Eu também desenhei célula que não era tridimensional. E das dificuldades do átomo de bolinha explica ainda hoje muita coisa. Muita coisa, sem dúvida. Eu só não entendi que Chassot falou sobre a célula. Eu queria entender, Chassot. Eu tinha um professor que era excelente desenhista. Ele desenhava a célula no quadro, o giz colorido, botava o núcleo lá, mas ele nunca me disse que aquilo era tridimensional. Eu sempre enxergava bidimensional, ou seja, em vez de botar uma bolinha, uma esfera ali no centro, era um círculo. E, com isso, todos os tecidos, para mim, são unicelulares, planos. Então... Bom, mas
eu queria Fala, Eu queria, pode eu falar. queria trazer alguma coisa. Eu acho que... Eu dou a minha vez para ti, tá? Tá bom. Obrigado, Silvia. A Silvia trouxe que havia uma interrogação no título da fala, ou seja, um diálogo possível. Eu acho que a resposta é sim. Mesmo sendo dois óculos diferentes, se nós nos confortássemos em a cada um deles abrir a sua especificidade, eu diria o seguinte: a ciência, hoje, para qualquer um de nós, crente ou não crente, religioso ou não religioso, ela, primeiro, explica o mundo que nós vivemos e faz as modificações, as novas realidades para o mundo. Quer dizer, cada um de nós sabe, viu acompanhar quantas coisas só no século XX a ciência criou. Então, foi a ciência que criou todas as tecnologias, estuda a criação da ciência. Então, e ela explica o átomo, explica as revelações licurgianas, tudo ela explica. Então, isso é a parte da ciência, explicar e transformar o mundo. Agora, lamentavelmente, estas explicações e essas transformações não são sempre as melhores. Então, o papel da religião aí está para alertar que essas modificações sejam para melhores. É claro que isso é uma utopia, é um sonho. Eu podia até dar dois exemplos, um da religião e da ciência, como contra-exemplos da minha situação. Me permitam rapidamente. Eu recordo que há uns 3 ou 4 anos atrás eu participei com um grupo de pessoas aqui no Rio Grande do Sul contra o reflorestamento com eucalipto na metade sul do estado. Eu escrevi artigos, eu fui a universidades falar, fui acusado que eu estava dizendo besteira, porque, afinal de contas, eu dizia que num mato de eucalipto não cresce nada embaixo, que nem pássaro senta, e eu, portanto, não devíamos plantar eucalipto, e o argumento de um doutor em engenharia florestal me alertou que eucalipto absorve CO2 e produz O2, portanto, é importante plantar eucalipto. Eu disse que tudo isso a gente podia plantar milho em vez de plantar eucalipto. Bom, perdemos. Hoje, a metade sul, a região dos melhores vinhedos, não foi reflorestada, porque plantar mato de eucalipto não é plantar floresta, e também não havia nunca floresta antes ali, então não é reflorestamento. Botaram um mato de eucalipto, e hoje o vinho, em vez de ser Cabernet Sauvignon, Taná, etc., poderá ter sabor de eucalipto até. Bom, mas a ciência não cumpriu o seu papel. Fez transformações que não valem a pena. Quanto às religiões, eu acho que é clássico no Brasil, clássico não, mas é lendário já quase, a votação no Supremo Tribunal Federal das células-tronco, porque cada vez que os juízes vão votar, vão lá para frente do Senado e dizer: os cientistas querem autorização para matar criancinhas. Por quê? Todos nós sabemos o que são as células-tronco. São óvulos sendo fecundados com espermatozoides, criando ovos para ter tecidos. Esses tecidos podem servir, por exemplo, para cirurgias, para fígado, coluna vertebral, etc. Mas, às vezes, se descarta esses ovos fecundados e põe fora. E ali, segundo os crentes religiosos, já tem uma alma imortal, e essa alma imortal não vai para o céu, também não vai para o inferno, porque não tem mais inferno agora, certo? Vai para o limbo, ou para o purgatório, não sei como é que para onde vai, mas porque não foi batizado. Então, são contra as células-tronco, quer dizer, religião não cumprindo, eu mostrei a ciência não cumprindo o seu papel e mostrei a religião. Então, eu acho que nós, sim, temos que esperar, muitas vezes, que as revelações da ciência se transformem em novas verdades.
eu acho que, não sei se terão novas verdades nas religiões, salvo essa do inferno, mais ou menos tudo continua igual. Silvia, agora eu te devolvo. Muito obrigado pelo teu tempo. Não sei se eu usei religiosamente bem. Não, usou cientificamente bem. Ó, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de religião e de ciência, a gente parece falar de uma uniformidade, né? E religião e ciência, do meu ponto de vista, elas são multiplicidades. Então, não existe religião no singular, não existe ciência no singular, até porque isso que o Chassor falou é verdade dentro de algumas ciências, dentro de alguma referência científica, dentro da própria, do professor Licurgo, da física. Hoje em dia, a física ramificada na física quântica, muita coisa que é considerado religioso, hoje em dia a física quântica aponta dentro do seu campo de pesquisa. Inclusive a aura, né? Inclusive a energia que emanamos do nosso corpo, inclusive a possibilidade de emanarmos através da troca de energia formas de pensamento. Tudo Olha, isso, se eu não tenho uma aura, Silvia. Tudo isso é entendido dentro da física quântica. Eu não entendi a tua pergunta, Chassor. Se eu não tenho uma aura atrás de mim. Não, não é atrás. Olha, eu não sei. Ele tem uma auréola já. Chassor, quando tu te convences que tu és a reencarnação de um monge beneditino, aí a gente volta a conversar. Porque hoje tu está disfarçado de bachelar, né? Tá bachelar, mas se põe uma roupinha assim, já fica um monge. Se põe uma roupinha de monge, já é o próprio. Silvia, aqui no meu gabinete eu tenho 2 vitrais, um dedicado a Hipácia, outro dedicado a Giordano Bruno. E os de fé espírita dizem que Giordano Bruno é uma reencarnação de Hipácia. Pena que eu não posso mostrar para vocês, mas são muito bonitos. Aliás, se tu já estivesse aqui, tu viste. Vi. Então, eu sou Giordano Bruno. Sim, então, voltando àquela ideia que eu mencionava, então, são sistemas de pensamento que não são unificados, não são homogêneos, né? São múltiplos. E eu diria que eu não colocaria um como um modo de racionalidade e outro como irracional. Eu diria que são diferentes racionalidades dentro desses 2 campos aí. Né? Porque é muito cômodo a gente vamos incluir, tá, nessa categoria, a gente da ciência, né, considerar as outras racionalidades como irracionalidades. É muito cômodo. Eu sempre trago um exemplo banal, cotidiano, mas que é muito interessante, que eu vi na internet, de um ladrão sendo entrevistado pelo repórter desse de porta de cadeia, né, que fica querendo, sensacionalista, e o ladrão, o repórter perguntava para ele, mas por que você rouba? Você não acha que está errado? Você não tem que ir para o inferno porque rouba? Ele dizia, não, eu não temo ir para o inferno. Eu só roubo aqueles que Deus permite, porque se Deus não permitisse, eu não conseguiria roubar. Aí ele dizia, mas como que Deus permite? Permite, porque aqueles que não permitem, eu não consigo roubar. É a minha profissão, ele dizendo, é a minha profissão. Aí o rapaz dizia, não, mas você não teme inferno? Não, o meu pacto é com o Senhor Jesus Cristo, o ladrão dizendo, né? Aí ele dizia, mas você não acha errado a sua profissão? Ele disse, não, a minha profissão é uma profissão como outra qualquer. Isso não é piada, viu? Isso era um ladrão mesmo, todo machucado, provavelmente tinha sido torturado para confessar alguma coisa. E ele dizia, o repórter insistindo se ele não tinha vergonha, se ele não estava arrependido, e ele dizendo, não, essa é a minha profissão. E, aliás, da minha profissão depende a sua, depende o delegado, depende. Aí ele vai enumerando quais são as outras profissões que dependem da profissão dele. Vocês estão entendendo? Então, a gente rir, parece absurdo, mas é uma racionalidade. É uma racionalidade. Certamente ele ainda tinha um convênio com Jesus, 10% do roubo ele dava.
Ele estava lá dentro da racionalidade dele, que não é a minha, que não é a tua, que não é a de muitos. Mas não é possível a gente chamar de irracional o pensamento do outro só porque não é a racionalidade que a gente opera. E aí eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar, que religião não é espiritualidade. São duas coisas muito distintas. Religião é moral, espiritualidade é ética. São coisas bastante diferentes, né? Não vou entrar nessa seara aqui, mas ainda na ideia de que esses sistemas de pensamento, ciência e religião, eles são meio paralelos, ou diria, às vezes, até articulados. O Michel Foucault, ele precisa mostrar quando é que o discurso religioso se torna científico e vice-versa, quando é que ciência e religião se aliam em determinados momentos da história da humanidade, né? Mas a ideia do dogma, ela é uma ideia que está muito presente, e inclusive a proscrição, porque se tem o proscrito religioso, também tem o proscrito científico. Só para lembrar uma situação bem recente, em termos de ciência recente, o Peter Duesberg, que é um virologista que foi extremamente premiado, ele foi proscrito da ciência quando ele lançou uma outra possibilidade, uma outra racionalidade para explicar a AIDS, por exemplo. Explicou a AIDS como um comportamento, um processo resultado do comportamento humano, do uso de determinadas substâncias. Então, hoje, o Peter Duesberg não consegue um centavo para desenvolver as pesquisas dele, foi um proscrito. E o Luc Montagnier, que é um dos autores da teoria HIV, da teoria do vírus HIV, disse que ele não tinha argumentos para combater aquilo que o Duesberg estava falando. Por quê? Porque o Duesberg argumentava dentro de outro campo teórico com as mesmas ferramentas que a ciência que ele pertencia argumentava. Ou seja, há crença também dentro da ciência, e há adeptos e adesões. Então, que a gente não coloque o outro sistema como irracional e só o científico racional. São racionalidades diferentes. Isso não nos imuniza de nos posicionarmos acerca das diferentes racionalidades que existem na ciência e na religião. É possível a gente se posicionar, sim, em relação a elas. Eu claramente me posiciono. Não é qualquer racionalidade batizada de ciência ou batizada de religião a qual eu me filio e a qual eu balizo as minhas escolhas éticas. Porque toda ciência, toda religião encerra uma moral. Mas eu estou muito mais hoje em busca de uma ética que tem como parâmetro a mim e ao outro do que aquela moral que eu preciso seguir, seja dentro da ciência ou da religião. É um pouco isso que eu queria falar nesse momento. Posso fazer uma pergunta? A mim? Tá faltando. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou tentar aqui agora, não preparei isso antes, conceituar dogma. Eu posso dizer que dogma é um conjunto de conhecimentos ou conhecimento que eu não tenho explicação? Certo ou errado? Desculpa, eu pensei que estava travado que tinha eu vou repetir, então. Repete a sua pergunta, por favor. Dogma é um conjunto de conhecimentos ou conhecimento para os quais eu não tenho explicação. Não, eu diria que dogma é um conjunto de conhecimentos que supostamente não podem ser questionados. Aí sim. Não é para o qual não tem
explicação, porque se tem dogma na ciência, a ciência não se arvora a explicar o que ela tá chamando de conhecimento. Então, se tem dogma na ciência, tem explicação. Mas acontece e se tem explicação, não é mais dogma. É dogma. É Não, dogma. Do meu ponto de vista, dogma, qualquer coisa pode ser dogmatizado. Qualquer coisa. Desde que você considere aquilo como não passível de ser questionado, como verdade imutável, como algo que você não pode questionar, como algo que você não pode duvidar. E tudo isso é dogma. Isso pode existir dentro da religião, pode existir dentro da ciência, isso pode existir até dentro da casa da gente, né? Por quê? Porque o dogma, ele usa a autoridade. Ele usa como suporte a autoridade, não é a razão. Porque racionalidades há muitas. Eu Desempata, nessa Licurgo. linha da Silvia, eu não acrescentaria nada, vou mesmo nessa linha da Silvia. Acho bem por aí. 2-1, vocês já vieram combinados os dois, eu acho. O pior que não. Sabes? É porque tu não sabes quantos tem no YouTube a teu favor. A gente pode estar perdendo flagrosamente. A gente pode estar perdendo 7-0, eu e o Licurgo no YouTube. Não, mas eu acho que não é questão de ganhar ou perder, é questão de ver possibilidades, a ciência explicar, revelar e explicar o mundo, e a religião ajudar que essas explicações sejam para melhores. Sim, sim. É mais ou menos a ideia do Golem, ou do Golem, aquele ser da mitologia judaica que não sabe a força que tem. Eu acho que a ciência e a religião não sabem as forças que têm. Elas são capazes de fazer explicações fantásticas de algumas coisas e consagrar outras como inexplicáveis e verdadeiras. Bom, não havendo perguntas não respondidas, ou não, pelo menos não respondidas assim, eu creio que tem todas, elas pelo menos não devem ter respostas definitivas. Mas eu gostaria de, já que estamos nos aproximando das 18 horas, eu gostaria de fazer um posicionamento a respeito dessa proximidade, ou da provocação que é o título desse momento de reflexão. Quer dizer, será que é possível, o professor Chassot já fez isso? Será que é possível esse diálogo? Ele dizia que sim, que ele acha que é um diálogo possível. Eu também entendo que é um diálogo possível, porque tem duas características muito fortes em comum, mas são muito fortes no meu ponto de vista. Primeiro, as duas são construções humanas, ou não? Não. As duas são construções humanas. Não, a ciência foi a religião é a criação dos homens, sim. Tá bom, então vamos concordar. Reveladas por Deus. Tal como tu a compreendes, ou como muitos a compreendem. Ok, a ciência é construção humana, aí temos acordo, ok? Sim, e a religião também é uma construção humana. Pronto, então as duas são construções humanas, sendo que uma é pautada no método, que é a ciência, ela se apoia no método, e a outra, ou as outras, elas são pautadas nas revelações. Certo, e aí, tendo revelações, se cria religiões para cultuar esses deuses que querem que a gente se comporte. Sim. Não questiono aqui a ordem dessas revelações, a origem dessas revelações, não está em questão, mas sempre as religiões tratam de algum tipo de revelação. Perfeito. Então, essa... Oi? A ciência também. A ciência também. Também. Sim, mas eu acabei de dar um exemplo, sim, mas só que a ciência se julga não pautada numa revelação externa ao homem, mas sim numa revelação que o homem desenvolveu por seus... Plenamente de acordo.
É isso? Pelo menos o Chassot concordou comigo dessa vez. André? Tá empate, tá empate. Empate. Bem, agora... Isso não significa que eu concordei com os teus livros psicografados que tu apresentaste. Claro. Vamos pular essa parte. Às vezes não é psicografado, tá? Só um detalhe. Esse é um ponto que é comum às duas, é o fato a forma de construir. Se nós lidamos com tanto zelo pela construção do conhecimento, não é? Então, essa parte sendo igual, a construção é humana nas duas, isso confere a elas uma certa semelhança, entre aspas. E o outro ponto é que as duas buscam ser verdades e se estabelecerem como referenciais para pautar ou o conjunto de elementos morais, vamos dizer assim, que constituir uma moral, não é? Para pautar uma ética. E a ciência, na verdade, assume isso assim, não é? E a religião já traz no moral na sua gênese. Ora, se os dois buscam ser referenciais, mais um ponto de convergência tem entre as duas. O que eu estou querendo dizer com isso é que há pelo menos dois elementos estruturantes, um no processo de produção, de construção humana, né, por serem construções humanas, e o outro por pretenderem ser referenciais, pretenderem estabelecer referências, né, que tornam possível nós assemelharmos em alguma medida uma da outra. Essa é uma ideia que eu coloco até como provocação também para a gente pensar um pouco sobre isso. Mas eu não sei se dá tempo de termos outras rodadas. Tá. Antes, uma pergunta técnica. O Jorge não tem perguntas coletadas para nós? Olha, tem uma série de comentários aqui no chat que eu não consigo, foi bom você ter falado, eu não consigo responder por um problema técnico, não aparece para mim a caixa de diálogo. Eu até escrevi algumas respostas num chat privado para o administrador da sala, para o George, no caso. Então, eu acabei sem ter o diálogo necessário e devido com o público aí. Tá, vejamos se o Jorge tem alguma coisa para nós, e aí fizemos uma rodada de encerramento. Oi, Jorge, o que dizes? Ele está em Porto Alegre ou em Belém? Ele está em Belém. Eu estava no... Ele está no espaço cibernético. Não, porque eu já tenho o dom da ubiquidade. Eu estou ao mesmo tempo em Belém agora e em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, aí na Morada dos Afagos, aí, sentada tete a tete contigo. Pois é, então, isso é uma propriedade que antes só era dos deuses, agora até os humanos já têm essa propriedade. Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não se chamava isso ubiquidade? No meu catecismo, eu acho que sim. Exatamente. Exatamente. Ainda temos que dos deuses pegar a eternidade. Aí está o Jorge. Vamos Olá, lá. boa tarde. Os comentários eles foram lançados ao longo da live. Mas não houve nenhuma pergunta, apenas parabenizando, parabenizações, alguns ex-alunos fazendo alguns comentários elogiosos, mas não houve nenhuma pergunta assim direta mesmo a ser feita. Agora tem uma aqui, ó. Tem uma. Agora a gente falou, vou já colocar aí para vocês. Se o dogma é passível de discussão ou já é um conceito imutável.
Ah, Eu ele, o respondo. próprio dogma, né? O próprio conceito de dogma. Ficou legal essa pergunta. Qual é a tua resposta, Silvia? Oh, poxa, eu ia passar a bola para ti, Jassô. Bom, eu ia dizer Por resposta que a sim. mulher tem que carregar o piano nessa história, gente? A minha resposta é sim. O dogma é uma discussão de uma verdade. Olha, se for dizer, é o Fábio Pereira que trouxe essa pergunta embaraçosa. Fábio, se for, penso eu, podem discordar os meus colegas, mas se formos nos pautar na temporalidade com que os conceitos de um modo geral no âmbito da ciência assumiram, os conceitos vão se mudando. Pode entrar até numa palavra que envolve vários conceitos, como a gente diz, olha, essa palavra é polissêmica, tem vários sentidos aí. Talvez, mas por enquanto eu não vejo outra coisa a não ser aquele conceito de dogma que a Silvia mencionou. Pois é, eu acho que o dogma não é discutível. Não, indiscutível nada é. Não, eu estou me lembrando de Santo Agostinho, século IV. Caminhando, ele ainda era pagão. E caminhava, ele encontrou um menino botando água, pegando uma concha, indo tirar água e botar num buraco. Ele, o que tu queres? Eu quero botar todo o oceano aqui dentro. Aí Agostinho disse, isso é impossível. É menos possível do que tu querer entender o dogma da Santíssima Trindade, que a tua cabeça está pensando todo esse tempo. Dogma não é para discutir, dogma está pronto. Uma resposta de um dos padres da igreja do século IV, Santo Agostinho, de bispo de Hipona depois. O que confirma o conceito que a Silvia defendeu, né? Exato. O que eu poderia dizer sobre a pergunta é o seguinte, dogma, ele não é questionável, por isso ele se torna um dogma, mas ele não é questionável, mas ele é sempre questionado. Essa é a diferença. Ele nasceu para não ser questionado, mas ele efetivamente é questionado. E aí eu concordo com o Licurgo, o que modifica, e não é trivial essa diferença, entre ciência e religião no aspecto do dogmatismo, é a velocidade com que alguns dogmas caem. Talvez nas religiões essa velocidade seja... Como é que se diria isso numa expressão da física, da cinemática? É um movimento desacelerado. Não é um movimento uniforme. É um movimento de baixa velocidade, só isso. Exatamente. Então, mas ele não nasce para ser questionado. E relembrando o Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn não fala contra o dogma. Ao contrário, esse texto dele, a função do dogma na investigação científica, ele enaltece o dogma. Ele diz que o dogma é muito, não como algo que não é para ser vencido, não é essa a ideia do Thomas Kuhn, mas ele diz que o dogma é muito importante para que você desenvolva um campo de pesquisa, ou seja, que você parta de alguns pressupostos fixos para poder desenvolver uma pesquisa. Obviamente que essa pesquisa, esse campo aí, esse dogma se esgota depois de um tempo, e depois de um tempo ele pode ser superado por outra visão, que ele chama de ciência revolucionária. Então, a crise dentro da ciência é provocada pela ruptura desse dogma que deixa de ser explicativo. Isso, na ciência, acontece, na religião também acontece. Nós temos visto isso. Né? Como o Chassot declarou, eu também não sou católica, mas o Papa Francisco tem quebrado muitos dogmas dentro do catolicismo. Por isso ele é chamado de antipapa. Numa velocidade quase científica. E ele é antipapa para alguns. Claro. Não para todos. Uns reacionários. E o que fala a favor daquela ideia que eu falei,
que não há homogeneidade. Nós acostumamos a fazer, temos um olhar viciado. E nesse olhar viciado, a gente acaba colocando todo mundo numa mesma caixinha. Eu diria que há cristianismos hoje em dia que nem Cristo seria cristão. Seria excomungado. Completamente. Aliás, Silvia, essa é uma razão evidente da cisão das religiões. Em vários momentos da história, elas partem de um mesmo princípio. E num dado instante, assim como Lutero e Maomé, acabam surgindo novas versões religiosas a partir de um mesmo tronco. Por quê? Porque eles negam aquilo que está sendo praticado em nome daquele que inspirou. Eu acho que idem para o espiritismo, né? Existem espiritismos. Hein? Idem para o espiritismo. Ele está fazendo uma provocação. Existem espiritismos de acordo com o número de espíritas, eu diria. Existem tantos espiritismos quanto espíritas, porque o espiritismo também é passível de dogmatização, também é passível de multiplicar racionalidades que não são necessariamente as que eu concordo ou que eu abraço. Concordo. É aquilo que eu mencionei no início. Eu prefiro viver numa ética em que o meu raciocínio inclua possibilidades. Eu não trabalho com a noção de ou, eu trabalho com a noção de e. Embora eu tenha muito claro para mim qual é a minha racionalidade, mas eu não excluo a possibilidade de haver outras racionalidades que não sejam a minha. E para essas eu não chamo de irracionalidade. Eu não tenho nada a discordar disso. Concordo. Então, poxa, finalmente! Matamos! Nós prometemos não fazer proselitismo. Foi, é verdade. Nenhum. Legal. Licurgo, Olha, eu acho... são 18h08, já passamos do horário. Então, eu acho que nós começamos um pouco atrasado, mas pode dar bem esse final, item missa est. Olha só, Agora, o que ele fala? Beneditino, disfarçado de químico. Na verdade, eu tenho acompanhado alguns comentários que estão saindo aqui na coluna ao lado, né, que as pessoas estão assistindo no YouTube, e, como eu disse, eu não tive condições de responder, mas são comentários muito interessantes, e eu acho que, como já estamos com o tempo esgotado, é hora de agradecer essas pessoas e pedir para, se tiver, o George, condições de registrar, esses comentários ficaram registrados em algum lugar para nós olharmos com mais calma. Foi muito bom ver aqui o professor Luiz Guedinha, a professora Ana Rosa, o professor Fábio Pereira, o professor Paulo Chagas, o professor Castinheiras, o professor, vários outros, Auricílio, Sandro, Gláucia Bahia, vários que aqui expressaram. Eu queria agradecer, e os comentários de vocês assim ajudam a gente a se posicionar também, a refletir melhor. Valeu muito a pena estar aqui com vocês hoje. E se ficarmos atentos que isso depois vai ficar em alguns YouTubes, por exemplo, no meu e de outros, para rever, porque eu acho que hoje podemos celebrar, antes de mais nada e acima de tudo, a tolerância. E fomos pessoas pacíficas, no sentido que pacífico é aquele que promove a paz. Encerramos, então? Para fazer uma rodada de encerramento, é? Então, começa, Silvia. Eu começo dizendo que foi uma tarde agradabilíssima, embora eu tenha resistido bastante à ideia de participar. Né? Eu já disse que eu não sou uma professora de tela. Quem é professor de multimídia é o professor Chassot. Eu sou só professora de palco, eu preciso de plateia presente. O professor Chassot é multimídia.
mas foi uma tarde agradabilíssima na companhia desses amigos queridos, né, que a pandemia nos aproximou. E eu, assim, não falo intolerância, essa palavra ela me incomoda um pouco. Eu digo que é possível a gente... Porque sempre o tolerante ou respeitoso me vem como uma posição de superioridade. Eu tolero, eu te tolero, eu respeito, como se eu tivesse o poder sobre o outro. E eu gosto muito mais da ideia de convivência pacífica de ideias. E eu acho que essa pluralidade é que nos enriquece. É bem verdade que algumas ideias não dá para ser passivo diante dela, embora possa se continuar sendo pacífico diante de muitas ideias que a gente discorda, não necessariamente passivo. Mas eu acho que hoje nenhum de nós três aqui foi passivo. Acho que cada um foi pacífico e aprendemos muito uns com os outros nessa convivência de ideias plurais e distintas. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada às pessoas que carinhosamente nos assistiram e colocaram manifestações de apoio, de acolhimento e de parabenização. Muito obrigada por vocês proporcionarem isso a mim hoje, nessa tarde. Bom, eu também quero agradecer. Eu acho que foi uma oportunidade muito grata. Eu quero agradecer principalmente a Silvia. Não vou dizer que ela é uma convertida, porque essa palavra também não cabe, mas ela aderiu e teve uma contribuição muito boa, a mesma coisa do Licurgo. Eu acho que a gente tem dito que a pandemia é bipolar, e essa foi uma das coisas boas que a pandemia nos deu, essas lives. A minha primeira foi em 13 de maio, essa hoje acho que é 66 ou 67. Eu tenho mais uma outra hoje de noite com a Associação Brasileira de Química, às 19 horas. Mas eu queria dizer que é muito bom. Eu ontem de noite, assistindo Roda Viva com uma mulher excepcional, a Djamila Pereira, ela que me ensinou essa nova etimologia de pacífico. Pacífico é aquele que faz a paz, e não é aquele songa lá morto que não se mexe, ele faz a paz. E eu acho que nós temos que lutar. Lamentar o governo que nós temos, que está nos desajudando, vibrar com o que houve no fim de semana nos Estados Unidos. Alguém me disse que não adiantava vibrar, que era uma luta da Coca-Cola contra a Pepsi-Cola, seja o que for, tanto o Joe Biden como a Kamala me impressionaram fantasticamente bem, e eu acho que se não fosse outra coisa, pelo menos tiraram aquele troglodita psicopata que é o Trump. Eu acho que só isso valeu. Eu acho que isso dá uma esperança para nós. E tomara que jamais percamos a esperança nessa tão longa pandemia, já de 8 meses. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos assistiram. Eu registro particularmente, eu vi que o professor Guedin estava lá, estava assistindo, e eu agradeço particularmente a Silvia e ao Licurgo por aderir um não paraense no seu trio, e hoje nós temos conversado juntos, buscando a paz. Muito obrigado. Licurgo está contigo. Na verdade, eu já tinha feito minhas considerações finais, meus agradecimentos, é só para encerrar, portanto, eu não posso deixar de dizer também que foi ótimo, foi ótimo. Também registrar assim que foi, no meio do seminário, essa preparação toda de live via YouTube, jogou eu diria, um fermento naquela massa que já estava descansada da preparação do seminário, com tudo em regime, e entrou aí para fazer uma fermentação e movimentar tudo. Foi bem difícil nesses últimos dias,
mas esses momentos que nós estivemos dialogando aqui, ou trialogando aqui, valeram a pena toda a ebulição ou fermentação, dependendo da disciplina que quisermos evocar agora. Eu quero fazer um comentário, aliás, um agradecimento público ao Jorge Castro, que proporcionou que esse encontro fosse ampliado, que as pessoas pudessem participar através do YouTube. Então, muito obrigada ao Jorge, que eu incomodei e deixei sem dormir algumas noites até hoje. Jorge, muito obrigada, viu? De fato, Silvia, muito bem lembrado. Jorge foi incansável. Chegou até ao ponto de eu dizer para ele: tudo bem, Jorge, eu posso fazer o que quiser para te ajudar. Não era ele que estava me ajudando, era eu que estava ajudando a ele, entendeu? Para você ver como é que foi o nível do envolvimento do Jorge. Muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Bom, acho que podemos nos despedir.